Vamos falar agora sobre a aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Olha, após a autorização do presidente Lula, alguns setores vêm com certo receio à medida do governo brasileiro. E é sobre isso que a gente conversa agora com o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Ferreira. Márcio, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Évora, bom dia e obrigado pelo espaço aqui para você, Café. Márcio, vamos lá. Qual que é o risco imediato para as exportações de café brasileiro caso os Estados Unidos decidam aplicar qualquer outro tipo, né, de retaliação devido à autorização para essa reciprocidade do Brasil? Eu te pergunto isso porque, assim, primeiro, de um lado, a gente tem todo um processo, né, a ser cumprido nesse momento. O que foi autorizado foi que estudos fossem executados para que se analise, né, as medidas de reciprocidade a serem aplicadas em cima da lei aprovada já no mês de julho. Mas tem tido uma grande preocupação dos setores em relação à autorização desse estudo, né? Na leitura de vocês, qual que é o impacto, então, que isso pode trazer? Por que é preocupante executar um estudo nesse momento? O risco para a gente ele é enorme, porque desde o início, quando o setor privado, todos estiveram junto com as autoridades, ali, o vice-presidente, o ministro, em reuniões em Brasília, ficou pactuado que nós iríamos negociar, negociar e negociar. Embora as portas aparentemente estejam realmente fechadas para o setor público, para o governo, não está tendo diálogo, o setor privado está logrando avançar, buscando canais, obviamente, para conversar com seus pares e também chegar às autoridades com muito cuidado lá fora, no sentido de apresentar as negociações. Se nós tivermos uma ação nessa questão da reciprocidade, e nós vimos isso em outros países, os Estados Unidos aplicou ali a tréplica, e aí nós tivemos um aumento de tarifas. Também, no nosso entender, não cabe essa ação no momento, porque o que ocorreu com o mercado, por exemplo, de café, foi extremamente desfavorável após a tarifa para os americanos e extremamente favorável para os produtores brasileiros, por incrível que pareça. Por quê? A produção mundial de café ela está muito justa, às vezes até abaixo do que a demanda mundial. Uhum. Então, a partir do dia 6, quando o governo determinou dia 7 em diante a aplicação da tarifa, os importadores americanos suspenderam novos negócios e suspenderam ordens de embarques, prorrogaram os embarques. Só que para fazê-lo, obviamente, eles foram para as outras origens, buscar alternativas. Naquele momento, lembrando que a produção é muito apertada, todas as origens, sem exceção, começaram a subir muito seus preços. E como reflexo disso, além da quebra na safra brasileira, essa que está sendo colhida em função de rendimento da ordem de 10% no Arábia, que daria em torno de 4 milhões de sacas a menos, o mercado começou a responder com uma alta substancial. O mercado no dia 7, dia 6, ele estava 286 e hoje ele está 386, ou seja, para o mundo inteiro, inclusive para o consumidor brasileiro e para o consumidor no mundo inteiro, a Bolsa de Nova York subiu 35% em menos de 30 dias. E a Bolsa de Londres, que reflete o robusta, subiu mais de 40%. Então, quando você pega esses 35%, 40% e soma isso 50% de tarifa de Brasil, você já está falando uma alta para o consumidor americano de 90%. É claro que essa alta em si ainda não chegou totalmente na mão do consumidor, Uhum. mas mesmo que você pegue Vietnã, os 40, que é o robusta, com mais 20 da tarifa aplicada a Vietnã, já dá 60. No caso da Colômbia, já dá em torno de 50%. Então está ficando impraticável para o americano os preços gerados efetivamente para os importadores ou para as cafeterias pequenas que sejam. São preços extremamente altos, que já extrapolam o recorde do ano passado, mas de longe. Então, o tempo está contando a nosso favor. Nós estamos continuando com uma demanda grande, que não é novo consumo por parte da Europa, porque antes da tarifa o mercado indicava que ele tinha tendência de baixa, voltando naquela correção, daquela alta enorme que teve no ano passado.
E quando veio a questão da tarifa, todos estavam em compasso de espera, achando que o mercado ia continuar caindo. E aí a Europa e a Ásia anteciparam ou agilizaram, vamos colocar assim, suas novas compras. Uhum. Então, isso gerou mais lenha na fogueira e mais alta no preço. Então, o Brasil está logrando ter preços melhores, exportando para a Europa, exportando para a Ásia, Uhum. antecipando contratos para entrega futura, preços muito bons, e, consequentemente, o americano é quem está sofrendo na pele a alta do preço integralmente. Então, Uhum. para que nós vamos tumultuar mais se nós estamos vendo um ambiente favorável? E o nosso maior defensor hoje é o consumidor americano, os importadores e as cafeterias americanas. Eu quero, inclusive, pegar o gancho justamente nisso aí que o senhor trouxe, que os maiores defensores são os Uhum. próprios consumidores americanos e os importadores americanos, para entender se vocês já receberam algum sinal de preocupação, né, nessa possível mudança de postura por parte, a partir, né, desse anúncio que a gente teve aqui do governo de estudar essa reciprocidade. Em relação a essa possibilidade, houve já algum relato, né, de importadores nesse momento, de preocupação, alguma menção, né, nessa relação que vocês têm com as cafeterias americanas, portanto, então, com os importadores, por causa dessa possibilidade de aplicação da lei de reciprocidade? Ah, com certeza, porque a preocupação já era exacerbada com os 50%. A preocupação, ela encontra uma luz no final do túnel a partir do momento em que o Secafé, o seu par principal, que é a NCA, lá fora, a National Coffee Association, e os importadores estão trabalhando em conjunto, envidando esforços para que nós sejamos isentados dessas tarifas de 50%, ou, na pior das hipóteses, igualados a Vietnã e Colômbia. E a gente entende que esse é um caminho natural, ainda que leve um pouco de tempo. E quando a gente fala que vai ter a reciprocidade, tanto os setores, não somente café, como os demais, se pronunciaram. O Secafé, inclusive, fez um pronunciamento oficial. Eu, enquanto presidente, o nosso diretor geral, Marcos Matos, tem participado de programas. E lá fora, a preocupação é total, porque o pessoal diz o seguinte: já estava difícil, se tiver uma reciprocidade, aí fica difícil, mais complicado para a gente poder avançar nas negociações. Numa negociação que já está complicada, o ideal é você não acirrar mais os nervos, Uhum. é deixar as coisas caminharem, porque elas estão caminhando lentamente, mas a Uhum. nosso favor. Uhum. Mas uma das expectativas do governo é de que, a partir do momento que tenha, né, a abertura desse estudo para a aplicação da reciprocidade, haja a abertura do canal de comunicação com os Estados Unidos, já que oficialmente eles teriam que se manifestar em relação a esse tarifaço, né? E a gente sabe que há uma dificuldade nesse canal de comunicação. O senhor acredita que essa é a saída mais sensata, que realmente isso pode garantir esse canal de comunicação? Como que você tem avaliado essa expectativa do governo em relação a isso? Porque há dificuldade já reconhecida em se tratar dessa comunicação. Não sendo essa saída, qual que poderia ser, então, a solução, Márcio? Essa saída não me parece ser a melhor, uma vez que, como a gente vê, as portas estão fechadas, e olhando da questão política e, obviamente, respeitando a soberania do nosso país, a gente sabe que uma ação desse tipo, ela reverte naturalmente, vimos isso, como eu falei em outros casos, em uma tréplica, a aplicação de mais tarifas. Por outro lado, quando a gente está, por exemplo, num jogo de xadrez, muitas das vezes, que é o que eu imagino, faço uma analogia que nós estamos vivendo hoje, a sabedoria, a resiliência, a espera de como mexer as pedras do jogo é a melhor coisa. E mexer essa pedra via tarifaço não parece ideal. Num dado momento, essa porta que está atualmente fechada, ela naturalmente ela terá que se abrir, porque você pode entender o quão importante é o café, por exemplo, para o americano. O café ele está entre os alimentos mais consumidos nos Estados Unidos, gera emprego para cada dólar que nós exportamos, Brasil ou outra origem, gera US$ 43 na economia. Então, os números falam por si só. A importância do café para a economia americana, eu chego a te dizer que ela é mais relevante, por incrível que pareça, do que para o próprio Brasil.
O café representa 0,89% do nosso PIB e representa 1,2% do PIB americano, que é 15 vezes maior do que o PIB brasileiro. Então a gente entende que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. E quem está sofrendo muito isso é o consumidor, quem está sofrendo são as cafeterias. Então, um pouco mais de paciência. Nós sabemos que vai ter agora, nos próximos dias, aí, o encontro da ONU, onde estarão os dois presidentes. A gente, obviamente, imagina que, num determinado momento, que se esse um shake hands, um apertar de mãos, ali, um cumprimento, pode quebrar gelo. E aí a gente tem que trabalhar nessa direção. O presidente Lula ele tem uma habilidade muito grande quando o diálogo é aberto. Então, talvez esperar um pouquinho mais e ver esse momento em que esse momento vai chegar e a gente vai poder se pronunciar e ver o nosso presidente ali dialogando, a autoridade brasileira dialogando. Volto a dizer que, por exemplo, hoje o Brasil está chegando nos Estados Unidos, inclusive o Secafé, para a defesa da seção 301, que é um passo importante. Então, a partir do dia 3 e dia 4, haverá pronunciamentos favoráveis. No caso do café, é totalmente favoráveis, tanto o lado brasileiro quanto o lado americano. A NCI, por exemplo, a gente já sabe, eles vão defender o café brasileiro, porque conhecem a nossa cafeicultura, tiveram a oportunidade de visitar o Brasil, sabem como funcionam as coisas aqui, o quanto nós somos sustentáveis, não temos desmatamento, enfim, tudo que está ali, eles sabem, o próprio Departamento de Agricultura americano sabe, porque eles estão aqui no Brasil. Então, passo a passo. Esse momento agora é muito importante na defesa da seção 301. Está a CNI, está o Secafé, está todo mundo representando ali, e é aquele respeito que a gente tem pela legislação americana, mas ao mesmo tempo se impor pelo que nós somos, sustentáveis e tendo isso a nosso favor. Recentemente, semana passada, você viu que teve o Tribunal Americano que já julgou as tarifas como improcedentes. Então, tem muita coisa acontecendo do lado de lá que, no nosso entender, não há necessidade de nós atropelarmos agora. Obrigada, viu, Márcio? Quero muito agradecer a sua participação aqui conosco. Conversamos com Márcio Ferreira, presidente do Secafé. Espero, em outras oportunidades, a gente poder bater mais um papo por aqui. Até uma próxima, uma ótima segunda para você. Muito bom, Débora. Boa semana para todos. Até mais.